João capítulo 14, versículo 13. João 14, 13. E tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Tudo que vocês pedirem ao meu nome, eu farei, para que a glória de Deus seja reconhecida. Em outras versões, a Bíblia fala desta forma. Tudo que vocês pedirem ao meu nome. Posso ouvir o amém? Amém. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. É preciso que a gente... Vamos ver uma coisa aqui. Marcos capítulo 9, versículo 19. Vamos ler Marcos 19. Marcos 9, 19. Marcos capítulo 9, versículo 19 até 29. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Para só aí. Tem outra versão? Se tiver outra versão, vamos ler. Sim, pode ler, né? Sim, pode ler mesmo. Nove. 9, Marcos 9, Marcos 9, 19. 19. E ele, respondendo, lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Posso dizer glória a Deus? Glória a Deus. Sim, pode sentar. Gente de pouco a fé. E aqui quando ele falava, parece que já estava chateado. Irmão, Jesus sabe, você pode ser filho de Deus, você pode ser amado por Deus, você pode ter poder de Deus em você, você pode estar na vontade de Deus, você pode estar fazendo a coisa certa, mas se você não tiver a fé, nada vai acontecer. Nada. Posso dizer glória a Deus? Glória a Deus. Lê mais, volta ainda, sobe. Começa a ler 17. Vai parar no 19. Vai parar no 19, sim. Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão, e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Posso dizer glória a Deus? Glória a Deus. Mas por seu demônio é preciso ter fé também. Para expulsar demônio é preciso você ter fé também. Tudo que você pode receber de Deus, sem fé é impossível. Posso dizer glória a Deus? Glória a Deus. Posso dizer glória a Deus? Glória a Deus. Imagina uma coisa. Nós estamos no Ministério da Graça, eu acho que manifestação dos demônios, expulsar demônios, eu acho que até as crianças sabem como que isso acontece. Né? No trabalho da libertação, o que o homem de Deus usa é o poder e autoridade. Não é isso? Posso dizer amém? Amém. Ele exerce o poder que ele tem, exerce a autoridade que ele tem. Qual é essa autoridade? É aquilo que a Bíblia diz: eis que vos deu o poder sobre o serpente e escorpião. Não.
Também Marco falou a mesma coisa. Né? No meu nome expulsarão os demônios. Aqui nós estamos a falar de autoridade, estamos a falar do poder. Só que aconteceu uma coisa. Havia um senhor que tem um filho, e o filho dele estava endemoniado. Ele ainda pergunta, Jesus lhe pergunta há quanto tempo isso acontece. Ele diz, não, desde criança. Significa que o pai sabia que esse filho tem problema de demônio. Os demônios se manifestam e complicam em qualquer momento, em qualquer dia, quando der. Só que naquela ocasião, eles tiveram o privilégio de isso acontecer justamente onde estavam os discípulos de Jesus. Ele disse, glória a Deus, que isso aconteceu na presença dos homens de Deus. E ele pegou os filhos, levou aos discípulos. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. E eles começaram a orar. 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 Nada aconteceu. Como não aconteceu nada, subitamente viram Jesus também a vir. E o pai foi ter com Cristo. Disse, Senhor, ainda bem que você veste. Eu tenho meu filho, está endemoniado. E eu levei o meu filho nos teus discípulos e não conseguiam expulsar aqueles demônios. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. No 19, Jesus toma a palavra. Ele não falou nos discípulos, falou com uma geração. Geração incrédula. Posso ouvir amém? Amém. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Significa que Cristo entendeu que aquele pai também não era a primeira vez que ele foi numa atividade de Jesus Cristo. Ele também, possivelmente, já tinha visto Cristo expulsar os demônios. Ele também tentou expulsar os demônios em casa, mas não conseguiu. Porque a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas espirituais. Como que ele entendeu que o filho dele estava endemoniado? Como que ele percebeu? Lembra de 17. Ele que está a falar, o meu filho está endemoniado. Quem te disse que está endemoniado? Um homem que estava na multidão respondeu, Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau. Mas que ele disse que aquilo era espírito? Não poderia ser malária? Posso ouvir amém? Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Poderia ser malária? Não sei se aqui também existe aquele malária cerebral, que põe a pessoa assim meio maluco. Poderia ser também malária? Mas ele entendeu que esse é o problema espiritual. Posso ouvir amém? Amém? Possivelmente também ele tentou expulsar o demônio, tentou, não conseguiu. Irmão, eu vou dizer uma coisa. É o problema da consciência. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando alguém não tem fé, não tem fé, principalmente essas coisas dos demônios, não tem fé. Ele expulsa o demônio, a pessoa que está em demônio tem que estar longe. Ele vai dizer o nome de Jesus, mas ele o caminho para fugir tem que estar livre. Não, eu vou orar, vou expulsar. Mas ele já está bem que vou fugir daqui se não dá certo. Mas não vai dar certo. Posso ouvir amém? Amém. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Não tá, a tua incredulidade está tão visível. Não vai dar certo. Diga comigo glória a Deus. Glória a Deus. Diga comigo glória a Deus. Glória a Deus. Ele tem casa, ouve lá na cozinha. Ele próprio tem medo. Está dizendo, olha, vai ainda ver o que está lá. Por que não vai você que é mais velho? Posso ver, amém? Ele tem
medo e está a mandar a criança ir lá. Por quê? Porque ele está com medo, irmão. Irmão, eu estou aqui para te falar sobre a fé. É a coisa que mais irritou Cristo. Ele responde, acho que no 19, né? Lenda 19. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Lê ainda na tua versão. 19. E ele, respondendo-lhe, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Vós sofrereis ainda? Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, eu não quero que você faça parte de geração incrédula. Pode sentar, irmão. É verdade. Você vai vir. Aqui na igreja nós vamos tratar isso, não tem problema. E aquelas coisas que acontecem em casa, quem vai tratar? Aquele que aconteceu no meio da noite, quem vai tratar? Vai ligar? Irmão, levanta a sua mão aí. Diz lá, mão, como apóstolo. Não costuma ver no apóstolo quando faz. Imita, faz igual. São 2 da manhã, você vai ligar para quem? Posso ouvir um amém? Amém. Não, vou esperar amanhã para a igreja, irmã. Pode ser muito tarde. Usa o poder que você tem. Usa a autoridade que Deus te deu. Amém. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Talvez também eu estou a falar, abre na Marcos, a Marcos 16. Irmão, eu vou dizer o seguinte. Você já viu uma criança de 5 anos mais feiticeiro? Já ouviram falar disso? Ver não, mas já ouviram falar? Uma criança de 7 anos, mas já é feiticeiro. Já ouviram falar disso? Eu já ouvi falar da cena até a criança que está na ventre. Ainda está na barriga. Mas à noite costumam vir buscar e vão voar com ele depois de casa. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Eu já vi cena séria. Não, eu também já li na Bíblia crianças dentro da barriga, mas cheias do poder do Espírito Santo. Amém. Cheio do poder do Espírito Santo. Amém. Na barriga. Irmão, tudo é possível com aquele que crê. Amém. Tudo é possível com aquele que crê. E isso aqui é muito profundo. Jesus pergunta, até quando vocês sofrerão ainda? Até quando? Até quando? Até quando você tiver fé. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. E há certas coisas que nós oramos, não passa. Oramos, não muda. Oramos, não muda. Porque Deus quer que seja você próprio a orar. Deus quer que você seja você próprio a resolver esse problema. Porque o próprio Deus, Ele trabalha onde termina o esforço do homem, ali Deus começa a trabalhar. O próprio Deus usa esse estilo, usa essa técnica. Lê. Marcos 16, 18. Quem crer e for batizado será salvo. Não, lê ainda que é 15. Começa no 15. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro. 14. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos. Sim, continua até embaixo. Sim. Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa com ele. Ele os repreendeu por não terem fé e por temarem em não acreditar no que haviam contado os que o tinham visto ressuscitado. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas.
Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Ok, lê na sua versão. Começa em 16 mesmo, ou 17, você já se disse. E estes sinais seguirão. Você está no 16? 17. Ok, lê 17 sim. 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Calma aí, repite novamente, repite. E estes sinais seguirão aos que crerem. Está mesmo assim escrito assim? Sim? Não está escrito discípulos? Não. Não está escrito pastor? Não. Evangelista? Não. Está escrito a quem? Os que creem. Alguém está aqui acredita? Amém. Alguém está aqui acredita? Amém. Estou perguntando se alguém está aqui Amém. acredita. Então ouve o que ele disse, o que acontece quando você acredita. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os enfermos curarão. Irmã, essa tua Bíblia está mesmo falando a verdade. Sim. Isso não é só para os pastores. Não, aqui pelo menos não está a dizer isso. É? Isso é muito forte para crente. É? Isso é muita coisa para um cristão. Um cristão, pastor ainda não. Eu sou um cristão. Não, cristão não, crente. Porque cristão já é um nível um bocadinho mais elevado. É? Posso ver, amém? Amém. Nós estamos a falar de uma pessoa que estava no mundo, vem aqui hoje porque alguém lhe convidou. E eu vou pregar e ele vai aceitar a pregação, ele aceita Jesus, ele se converte, ele torna crente. Estamos a falar de uma pessoa dessa. Basta dele acreditar e tornar crente, e a Bíblia diz que eis poder lhe foi dado. Né? Só no crente, não vamos chamar ainda apóstolo, porque aí já é um nível muito elevado, só no crente. Agora, vê os danos que você pode causar no mundo das trevas. Entende? Vê o prejuízo que você pode trazer no mundo das trevas. Vê os danos que você pode causar ao diabo. Lê. Começa onde? Começa a 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. E em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Posso ver glória a Deus? Glória a Deus. Sabe que está sendo difícil eu acreditar que tudo isso mesmo, que é um crente que pode fazer isso. Posso ver amém? Amém. Posso ver glória a Deus? Glória a Deus. Não, porque você às vezes, muitas vezes, o que sustenta a tua incredulidade são essas coisas. Não, se fosse o pastor. Não, quando eu vou ser servo. Não, quando eu vou conhecer toda a Bíblia. Não, irmão, é para quem crê. Posso ouvir um amém? Amém? Diga comigo, é para quem crê. É para quem crê. É para quem crê. É para quem crê. Não, um crente é alguém que se convertou no mundo, se convertou do mundo para Deus, e ele ainda não tem conhecimento nenhum. Não sabe como que se abre a Bíblia, porque ele se converteu agora e hoje. Ele é crente. Ele não conhece nem dois passagens bíblicos, texto bíblico. Ele acreditou só aí. E a Bíblia diz a esses. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. A esses podem danificar o Satanás.
eis que vos dei autoridade. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar. Eu quero que você entenda isso, porque, irmão, e eu gosto muito de ensinar isso até na escola dominical, porque à noite nós temos quarto dos pais e das crianças, né? Noite é longa e noite é noite. Eu posso ter muito sono como pai, mas a minha filha pode ficar sem sono durante a noite. Você já imaginou uma criança no meio da noite sem sono? Principalmente se não tem energia. O coração dele bate muito forte. Tem medo de tudo. Até aquele panela que está lá, ele começa a ver já como se fosse imagem de uma pessoa. Diga comigo, glória a Deus. Mas se ele entender isso, se ele vê como se fosse imagem, ele vai fazer como o apóstolo Jack faz. Não, Jesus! É isso mesmo que ele tem. Você só faz. O poder não é seu. O poder não é seu. Diga comigo, o poder é do Espírito Santo. Mas aquele poder só move quando eu movo. Posso ouvir o amém? Posso ouvir glória a Deus? São uma da manhã, faz alguma coisa, irmão. Diga alguma coisa. Não, eu estou a ver um barulho. Vai lá mesmo, vai lá. Vai lá, vai lá. Se for um espírito, ele tem que fugir, porque o espírito não pode te resistir. Se você vê uma resistência, significa que isso não é problema espiritual, é carnal. Posso ouvir amém? Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. É um gato. Eu faço isso, ele tem que fugir. Se não fugir, isso já não é normal. E Jesus disse neles: quem trouxe a criança é um homem. E esse homem trouxe a criança ao Jesus e ele queixou os seus discípulos, dizendo que, mestre, eu levei ao meu filho. Nos teus discípulos, eles oraram, mas o demônio não saiu. Houve a reação de Jesus. Geração incrédula significa que toda a gente daquela geração foram incluídos naquele problema. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, não seja incrédulo. A incredulidade aniquila ou neutraliza o poder que está em você. Posso ouvir um amém? Amém. A incredulidade neutraliza a tua autoridade. Por isso, você precisa de crer. Lê 20 e 21. Marcos 9. Marcos 9, sim. Eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, rolava espumando pela boca. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isso? Respondeu ele: desde a infância. Posso ouvir um amém? Posso ouvir glória a Deus? Irmão, tira a incredulidade. Tira. Depois vamos falar. Abre na Marcos 11. 11, venda 11. Marcos 11. Começa em 22. Versículo 22. Ao que Jesus respondeu: tende fé em Deus. Oh, é isso mesmo. Respondeu: tem fé
em Deus. Oh, respondeu, acredita em Deus. Mas isso foi uma resposta. O que aconteceu antes? Lê uma passagem antes. Estamos em 22, então vamos ler 21. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Ao que Jesus respondeu: Tende fé em Deus. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Jesus Cristo é o nosso mestre, né? Mas Ele também é o nosso Deus. Ele que criou o mundo e Ele que nos criou. Verdade é essa. A diferença de uma seita religiosa ou de uma religião falsa, né? Como você descobriu uma igreja falsa. A igreja falsa são a igreja que nós consideramos que não é de Deus. Podem falar em nome de Deus, podem honrar em nome de Deus, mas nós identificamos que uma igreja que é seita religiosa, o que chamamos seita são aquelas igrejas que não estão na doutrina de Deus. São igrejas dos demônios. O primeiro sinal que você tem que saber, qualquer igreja que não reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, essa igreja é falsa. Você entendeu, né? Amém. Posso ouvir amém? Amém. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Vai dizer, não, nós reconhecemos Jesus, Ele é o profeta. Então aquela igreja Deus, não tem nada a ver com Deus. Não, nós reconhecemos Jesus Cristo foi filho. As igrejas dizem assim, foi filho de Deus, representante de Deus aqui na terra. Como nós também somos filhos de Deus. É falso. Jesus Cristo deve ser reconhecido como Senhor e Salvador. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Quem não reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não se alia a Ele. Porque o problema é que reconhecer Cristo como Senhor e Salvador te dá salvação. Posso ouvir um amém? Amém. Se você não lhe reconhecer como Senhor e Salvador, como que você vai ser salvo? Não tem como. Nós temos várias igrejas. Né? Várias igrejas. Cada igreja tem o seu estilo, tem sua forma, tem sua maneira. Nós temos linhas doutrinal. Mas todas as igrejas têm falha assim. Mas existem três coisas capital, fundamental. Numa doutrina de uma igreja, essas três coisas não podem faltar. Eles podem ter 100, podem ter 15, podem ter 10, podem ter 4. Mas mesmo aquele que tem 100, naquele 100 tem que encostar essas três coisas. Mesmo aquele que tem 20, naquele 20 tem que encostar essas três coisas. Mesmo aquele que tem 4, nesse 4 tem que encostar essas três coisas. Se essas três coisas, uma delas faltar, então saiba que quem está naquela igreja aí está comprometido com o inferno. Posso ver, amém? Amém. Não vou dizer que está comprometido com o diabo, mas está comprometido com o inferno. Porque essas três coisas é que nos tira no inferno. Que tira a possibilidade de alguém ir para o inferno. Primeiro, Jesus Cristo é o Senhor e é o Salvador. Posso ouvir o amém? Amém. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e é Salvador. E quem não reconhece Cristo Jesus como Senhor e Salvador, essa pessoa nunca vai ser salva. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Novamente, glória a Deus. Glória a Deus. Segunda coisa, o Espírito Santo. E Jesus Cristo é claro nessa matéria. Podem me ofender a mim, ele diz, podem me ofender. Me bate se quiser, me matam se quiser. Mas vocês vão ser perdoados. Mas se tocar no Espírito Santo,
não há perdão. Segunda coisa, posicionamento do Espírito Santo numa igreja. Nós não acreditamos no Espírito Santo. Irmão, Jesus já não está aqui na terra fisicamente. A responsabilidade da igreja foi dada no Espírito Santo. Aliás, a própria igreja nasceu no batismo do Espírito, no dia do Espírito Santo. Posso ouvir amém? Amém. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Jesus não deixou a igreja. Ele não deixou a igreja nenhuma. Ele deixou os discípulos. E a esses discípulos, ele disse, olha, vocês não saiam em Jerusalém até que Deus vai mandar no céu o poder do Espírito Santo. Posso ouvir amém? Amém. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Essa é a segunda coisa. Reconhecer. Posição do Espírito. E terceira coisa é o batismo. Essa é a terceira coisa. Porque o batismo do Espírito Santo, aquilo é selo. É uma marca. Né? Que Deus coloca numa pessoa para ser reconhecido que esse é de Deus. Mas estou a falar sobre a incredulidade. Eu não quero sair aqui porque eu quero que você, a partir de hoje, não tenha mais medo dos gatos. Não. Gato tiver como dar, em nome de Jesus, sai. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus.